Queridos irmãos e irmãs, esta linda página do Evangelho que hoje ouvimos e sobre a qual queremos meditar, fala muito da nossa vida. Nós temos aqui várias passagens que refletem bastante a nossa existência, a nossa vida. Então eu gostaria de repassar alguns detalhes desse Evangelho, aplicando-o à nossa própria existência. A primeira coisa que nós aprendemos no Evangelho de hoje é com a atitude de Jesus. Jesus, que tinha uma vida muito intensa, trabalhava muito, caminhava muito de uma cidade a outra, sempre em missão, sempre anunciando o Evangelho, curando os doentes, salvando os pecadores. Jesus, por se ter tornado como nós, ele se cansava. E provavelmente nesse momento, Jesus estaria muito cansado. Já era o final do dia, foi o dia da multiplicação dos pães, foi o dia de um longo sermão. E o que é que Jesus faz quando ele está cansado? Ele diz que os apóstolos tomem o barco e vão para o mar, e ele não vai. Ele vai para onde? Ele sobe a montanha e vai rezar. Vai ficar sozinho com o Pai em oração. Jesus, portanto, nos ensina que na nossa vida tem que haver espaço para a oração. E nos chama a atenção que Jesus vai rezar exatamente na hora que ele está cansado. Certamente todos nós, alguma vez ao menos, já dissemos assim: eu até queria rezar, mas eu estou tão cansado que eu não vou conseguir rezar. Jesus nos ensina que o cansaço não nos impede de rezar. O cansaço não nos exime de rezar. Evidente, se há um cansaço físico muito grande, talvez não vamos conseguir fazer uma longa oração. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que a própria oração tem que ser um momento em que nós descansamos em Deus. E agora não falo só do cansaço físico, falo de nossas preocupações, de tantas coisas que pesam sobre nós. Nós precisamos ter esse tempo em que nós nos colocamos na presença de Deus, e Jesus fala para cada um de nós: vinde a mim, vós todos que sofreis, eu vos darei descanso. Procurar descanso na oração. Outra coisa que Jesus ensina, ele não sobe ao monte e faz uma oração rápida e desce. Não, ele passou a noite em oração. Ele quer nos ensinar que na nossa vida nós precisamos encontrar um espaço considerável para a oração. Não simplesmente uma oração rápida, mas um tempo de oração. Se você não pode fazer isso todos os dias, de vez em quando reserve um tempo em que você possa se dedicar mais à oração, a estar com Deus. Como na primeira leitura, Deus diz para Elias: sai da caverna, porque o Senhor vai passar. E aí vem um furacão, e diz a palavra de Deus: Deus não estava no furacão. Depois vem um terremoto, e a palavra de Deus nos diz: Deus não está no terremoto. Depois vem o fogo, Deus não está no fogo. Deus não está no barulho, Deus não está na agitação. Quando vem uma brisa suave, então Deus fala ao profeta Elias. Muitas vezes em nosso coração precisamos fazer sossegar os ventos, os terremotos, os incêndios, para que passe na nossa vida uma brisa suave, de paz e serenidade, que nos permita ouvir a Deus que nos fala. E agora nós olhamos para os apóstolos. Jesus está no monte, e os apóstolos lá já em alto mar. O barco está em alto mar, como nós cantamos. E aí existe uma imagem da nossa vida. Jesus está longe deles, e por isso a barca é agitada pelas ondas. Assim também na nossa existência, se nós nos distanciarmos de Deus, se nós não tivermos a presença de Deus em nossa vida, as tempestades nos vencerão, os problemas nos vencerão, porque sozinhos não podemos enfrentar essas batalhas. Mas Deus não nos abandona. O que Jesus faz? Ele vai até os discípulos, às 3 horas da manhã, provavelmente a hora da ressurreição de Jesus. Ele vai ao encontro dos discípulos. A gente poderia pensar assim: parece que Jesus foi tarde, agora que o dia já vai amanhecer, deixou que os discípulos passassem por toda aquela provação. Não, ele não vai tarde, ele vai na hora certa, ele traz o socorro na hora certa.
E os discípulos, tão preocupados estão, tão amedrontados estão, que não conseguem reconhecer que é a presença de Jesus. Interessante, eles conseguem imaginar aquilo que nem existe, um fantasma, mas não conhecem reconhecer que é Jesus. Quantos fantasmas também nós criamos no nosso espírito, na nossa imaginação, quantos medos, quantas situações se tornam fantasmas, se tornam monstros na nossa vida e muitas vezes nem sequer acontecem. Quantas coisas nos causam medo e elas nem sequer vão se realizar, porque são fruto da nossa imaginação, da nossa ansiedade, da nossa insegurança. Mas nessa hora, assim como ele falou para os discípulos, ele fala também para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Não confundamos Jesus com ninguém, saibamos reconhecê-lo no meio do sofrimento, nas tempestades, saibamos reconhecê-lo. São Pedro ainda teve as suas dúvidas e fez uma coisa que pode ser uma tentação também para nós. Ele pede um sinal. Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí também andando sobre as águas. Às vezes a gente pode querer ter uma religião que se apoia muito em sinais. Se eu não tiver o milagre, se eu não vir um sinal, eu não acredito. Eu preciso que Deus me prove que Ele existe. E Ele já provou tantas vezes. Mas Jesus, condescendente como Ele é, atende o pedido de Pedro, porque também Ele quer nos dar uma lição. E fala com Pedro: Pedro, vem até mim caminhando sobre as águas. E aí é também uma imagem da nossa existência. Pedro caminha sobre as ondas, Pedro caminha em meio ao vento. E por que no início ele não afunda? Porque ele está olhando para Jesus. Enquanto ele olha para Cristo, ele não pensa no vento, ele não pensa nas ondas, e ele caminha como se ele estivesse sobre uma rocha firme. Mas a partir do momento em que ele tira o seu olhar de Jesus e começa a olhar para o vento, para as ondas, ele começa a afundar. Não tiremos o olhar de Deus, não afastemos o nosso olhar de Cristo, não olhemos para os problemas, não olhemos para aquilo que nos causa medo, olhemos para o Senhor. Ele vai cuidar de tudo. Enquanto nós olharmos para Ele, os problemas não vão desaparecer não, mas Ele vai nos ensinar por onde ir, Ele vai nos indicar o caminho. E Pedro, vendo que as águas vão engoli-lo, ele reconhece a sua fraqueza. E mesmo tendo errado ao sentir medo, mesmo tendo errado talvez ao pedir de Jesus um sinal, ele agora se reconhece fraco e recorre àquele que somente ele poderia ajudá-lo. Ele fala para Jesus: Senhor, me salva. E aí talvez é a cena mais bonita desse evangelho. Jesus estende a mão para Pedro e o segura. É uma imagem também da nossa existência. Muitas vezes Jesus já fez isso conosco. Estávamos naufragando, estávamos afundando, estávamos sem forças, estávamos caídos, estávamos perdidos. E Jesus nos estendeu a mão e não deixou que o mal nos vencesse. E nunca vai deixar. O que muitas vezes Jesus espera é a nossa atitude, como a de Pedro: Senhor, salva-me. E que nós estendamos a nossa mão em direção a Ele, e Ele vai nos estender a sua para nos segurar, para nos sustentar. E finalmente, quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. E o que os discípulos fazem? Eles sabem que o vento não parou por si mesmo, eles sabem que o mar não se acalmou porque ele quis, mas porque ali estava agora alguém que é maior do que o vento, que é maior do que o mar, e por isso o mar se acalmou. É a presença de Jesus. E ali, dentro daquele barco, os discípulos caem de joelhos e dizem para Jesus: Senhor, na verdade, Tu és o Filho de Deus. Que nós, queridos irmãos, imitemos a Pedro olhando para Cristo, que nós imitemos a Pedro estendendo a mão e clamando por Cristo para que Ele nos segure, mas que nós também saibamos sempre, como esses discípulos, reconhecer o que Deus faz em nossa vida, e que nós também nos coloquemos na sua presença para dizer para Ele: Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, que nunca me abandona, que sempre cuida de mim em todos os momentos da minha vida. Amém.